6 assuntos que são definitivamente proibidos em casa de gente rica. Você sabe quais são os assuntos que são proibidos? Não? Então você vai aprender nesse vídeo. Se você quer ser uma pessoa rica, milionária, saiba que você não deve falar sobre nenhum tipo de assunto desses que eu vou citar aqui agora dentro da sua casa. Por quê? Porque, segundo os ricos, esses assuntos atrasam a sua vida, te afastam do dinheiro, te afastam da prosperidade. Você vai entrar no fluxo contrário da abundância. Então você vai aprender agora os 6 assuntos que você não deve falar na sua casa se você quer ser uma pessoa rica, tá bom? Então já começa a criar esses hábitos aí de não tocar em nenhum desses assuntos, não fazer nenhuma dessas 6 coisas, tá bom? Para você ter sempre prosperidade na sua casa, na sua vida. O primeiro assunto é não falar mal dos outros. Isso definitivamente não pode acontecer, tá? Mesmo se você ainda não é rica, não é milionária, já começa esse hábito aí. Se você fala mal de alguém, para de falar mal dos outros, tá bom? É um assunto definitivamente proibido para você começar a ter prosperidade na sua vida. Então, para de falar mal dos outros, sabe? Aquela famosa fofoquinha. Ai, você viu, fulana fez isso, ciclana fez aquilo. Não deve ser feito isso, tá? Eu tenho amigas que vivem falando de fulana, ciclana e vivem falando mal dos outros e a vida não prospera e elas não sabem por quê. E eu sempre falo, para de falar mal, para de falar da fulana, muda de assunto, fala de outra coisa. E ela continua naquela mesma coisa. A vida dessas pessoas não prosperam. Então para de falar mal dos outros, tá bom? Não importa de quem seja, para de ficar falando mal. O segundo assunto que você não deve falar, e nenhuma pessoa que é rica milionária jamais vai falar sobre esse assunto, pode pesquisar, nenhuma pessoa milionária da face da terra não fala nesse assunto, é falar sobre política. Nenhum rico fala sobre política, eles detestam esse assunto. E por que eles detestam esse assunto? Porque é uma coisa muito polêmica, é uma coisa que não vai te levar a nada. É que nem você ficar discutindo futebol também, não vai te levar a nada ficar discutindo qual é o melhor jogador, qual é o melhor time. A política sempre tem muita confusão, muita ira, muita raiva. Então qual é o sentimento da política? Quando você pensa em político, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É bandido, é ladrão, é desonesto, né? Então assim, a primeira coisa, o primeiro sentimento que vem de raiva, de ira, político fica lá, não faz nada e ganha dinheiro dele, ainda fica roubando, né? Esse é o sentimento que a política, infelizmente, traz pra gente, né? Então você não deve falar de política, porque na hora já te traz aquele sentimento de revolta, de todo político é bandido, todo político é ladrão, você fica com aquela revolta, né? Tem pessoas que adoram política, que defendem porque tem que defender a nossa pátria, a gente tem direito, que não sei o que, mas isso não vai te tornar uma pessoa rica. Isso vai te trazer mais sentimento de revolta, de ira, de raiva. A gente não quer esse sentimento, né? Porque esse sentimento vai atrair mais e mais e mais e mais e mais. Pode ver, quando você conversa com alguém que é super favorável à política, a pessoa normalmente é revoltada. Olha a vida dessa pessoa. Ela não é uma pessoa próspera. A vida dela é toda bagunçada. Ela tá sempre com raiva, com ódio. Por quê? Porque ela tá falando de um assunto que gera muita polêmica, que gera muita raiva, gera muito ódio, né? Então não fale de política, é proibido falar de política. Se você fala de política, para de falar de política, porque isso é só atraso de vida, tá bom? O terceiro assunto é cobiçar a vida alheia. Como assim cobiçar a vida alheia? Para de ficar tendo inveja da outra pessoa. Ai, porque fulano tem um carro mais bonito do que o meu. Nossa, porque ela se veste melhor do que eu. Nossa, porque ele tem mais dinheiro do que eu. Nossa, você viu? Para de cobiçar a vida alheia, a vida dos outros, tá bom? Por que a gente tem essa mania de ficar cobiçando? Ai, eu queria tanto um carro daquele. Nossa, se eu tivesse um carro daquele que fulano tem, ia ser maravilhoso. Então, pare de cobiçar as coisas, as conquistas da outra pessoa. Faz o contrário, vai lá na pessoa e pergunta: como você fez para conseguir isso?
O que você mudou na sua vida? O que você mudou na sua mentalidade? Como você pensa? Qual é a sua forma de pensar? Né? Então, em vez de você cobiçar a vida do outro, cobiçar os ganhos daquela pessoa, cobiçar a vida daquela pessoa, nossa, fulana tem a vida perfeita, ela tem o marido perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito, o emprego maravilhoso, nossa, como eu queria. Em vez de você cobiçar, vai atrás, tá? Vai saber, vai se informar como que ela conseguiu aquilo, como que a fulana tem o casamento perfeito dos sonhos, o marido perfeito dos sonhos, como que a ciclana tem o carro maravilhoso, o emprego maravilhoso, tem uma vida feliz, como, né? Então para de cobiçar, em vez de você ficar cobiçando, vai lá e pergunta, fulana, o que você fez, o que você mudou, né? Vai atrás você das suas conquistas, em vez de ficar cobiçando a vida alheia, tá? Você ficar cobiçando a conquista dos outros. Então vai atrás você das suas conquistas, tá? O quarto assunto, que é proibido, que você nem precisa ser rico milionário para ser proibido, né? Já começa de agora, é parar de reclamar da própria vida. Então, se você reclama da própria vida, porque minha vida é uma droga, porque minha vida é um saco, porque nada dá certo pra mim, ai, porque fulano me abandonou, ai, porque eu não tenho dinheiro, para de reclamar da sua própria vida, tá bom? Para com a reclamação. Lembra que eu sempre falo aqui, o reclamar, você clama e você reclama. Então você sempre está reclamando. E aí aquele clama, aquela coisa que você está chamando, que é a falta do dinheiro, a falta de amor próprio, a falta de tudo, vai sempre reclamar, ela vai sempre voltar na sua vida. Então para de reclamar, tá bom? Da sua própria vida, principalmente. A gente reclama de tudo, né? Se tá frio, se tá calor, que fulano se atrasou, mas a gente sempre está reclamando da nossa própria vida. Então para de reclamar, tá bom? É proibido, começa de agora, tá? O quinto assunto proibido em casa de rico é se comparar com outras pessoas. Não se compare com outras pessoas. Não existe concorrência, não existe comparação entre eu e você. Eu sou uma pessoa, tenho uma personalidade, você é outra pessoa, tem outra personalidade. Concorrência também não existe. O McDonald's trabalha de um jeito, o Burger King trabalha de outro. É a mesma coisa, né? Tipo de lanche e tudo, mas cada um trabalha de um jeito, cada um tem a sua forma. Então não existe comparação. Para de comparar você com fulano. Ai, mas eu sou tão inferior a fulano. Ai, nossa, como eu sou tão inferior, né? Então não fica se comparando. Ah, não, porque eu sou melhor do que ele. Ah, eu sou melhor do que fulano. Então assim, para de se comparar. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir. Tá bom? Então a gente tá sempre querendo comparar, né? Fazer comparação. Se for fazer comparação, faz comparação de marca de comida. Compra duas marcas de lasanha diferentes, faz uma comparação, qual que é a melhor. Mas você se comparar a outra pessoa, não se compare a outra pessoa, você é um ser único. O sexto e último assunto que deve ser proibido, nossa, definitivamente tem que ser proibido, assim, nunca deve ser falado, né? Você falar mal dos seus pais ou dos seus avós. Eu não sei quem foi que te criou, se foi os seus avós ou se foi os seus pais, mas a gente está sempre reclamando, né? Eu tenho uma amiga que ela vive reclamando da mãe dela. Ah, é porque minha mãe faz isso, porque minha mãe faz aquilo e tal, mas a mãe dela sempre tá perto querendo ajudar. E aí eu falo pra ela, para de reclamar, agradece que a sua mãe vai lá debaixo da garoa buscar o seu filho na escola. Agradece que ela te ajuda um pouquinho. Ah, mas a minha mãe fala mal de mim. A minha mãe tá saindo com não sei quem que eu não gosto. Ai, não sei o que. Eu falei, para de reclamar. A sua mãe te deu o bem mais precioso que você tem. Que se não fosse a sua mãe, você não estaria aqui. A sua mãe te deu a sua vida. Então, por mais que a sua mãe, se a sua mãe for uma pessoa que tem algum vício, que tem algum problema, você deve ajudar e não julgar. A escolha da sua mãe e dos seus pais é uma escolha deles, então você não deve ficar julgando. A forma de pensar deles é uma forma diferente, principalmente dos nossos avós, né? Os nossos avós não acreditam que você pode ser rico, milionário. A sua mãe não acredita que você pode ter uma vida próspera, que você pode ter uma vida rica e milionária. Por quê? Porque os nossos avós ou os nossos pais, o que eles aprenderam com os pais deles?
aquele mesmo ciclo vicioso. A vida é difícil, a vida é uma luta, a vida é difícil, a vida é uma luta. É difícil ter dinheiro, é impossível você ser rico ou milionário. Não tem como, você tem que vender o almoço para pagar a janta sempre. Então essa é a mentalidade dos seus pais, dos seus avós. Então não fica reclamando, eles têm uma outra mentalidade. Se você está aqui e me acompanha porque você quer ser próspera, você cansou desse ciclo de passa de mãe para filho, cansei da vida de pobre, eu quero ser rica, milionário, eu quero ter um pouco mais de conforto. Então você tem que, primeira coisa, não reclama dos seus pais, tá? Eles tiveram um tipo de aprendizado diferente, uma outra época. Agora a gente está em outra época, né? A gente tem coisas melhores, né? A tecnologia vem melhorando, as coisas vêm melhorando, a ciência vem provando muitas coisas que, claro, eles não acreditam, né? Se você pesquisar sobre várias coisas da física quântica, já foi provado muitas coisas. Então, não fica reclamando dos seus pais. Agradeça, porque ele te deu a vida. Se você está aqui hoje, é porque o seu pai e a sua mãe se relacionaram e tiveram você, te deram a vida. Tá? É o bem mais precioso que você tem, é a sua vida. Então agradeça pela sua vida, agradeça pelos seus pais, honre o pai e a mãe que você tem. Se você tem pai e mãe vivo e fica com aquela briguinha, aquele ódio, aquela raiva, vai lá, dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe, fala que você ama, agradece por tudo. Porque o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó foram as pessoas que te criaram, foram as pessoas que fizeram quem você é hoje, que formaram você. Você está aqui me acompanhando, você está se aprimorando. Então você deve ter muita gratidão a eles. Porque se não fosse por eles, se não fosse eles te criarem, eles te educarem, você não seria a pessoa que você é hoje. Concorda comigo? Então você deve agradecer, tá? Se você tem o pai e mãe vivo, honre o seu pai, sua mãe, honre a sua avó, o seu avô que te criou. Trata com muito amor, com muito carinho, tá bom? Eu falo isso porque eu não tenho hoje meu pai e minha mãe aqui. Eu fiz de tudo por eles, de tudo. E eu daria qualquer coisa para poder passar mais 5 minutos com eles e falar tudo aquilo que eu não falei, que eu queria ter falado, pelo menos agradecer, né? Então, assim, se você tem hoje essa oportunidade de agradecer o seu pai, agradecer a sua mãe, agradecer aos seus avós, agradeça por tudo que eles fizeram por você, pelas pessoas que eles são também, né? Então, esses foram os 6 assuntos proibidos que não deve ter na casa de rico, mas se você ainda não é rica, já começa com esses hábitos, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero no próximo vídeo.